Graças e paz, irmãos. Nós estamos aí nesse período de quarentena. Não está sendo fácil. A gente não está conseguindo se reunir no prédio da igreja devido a esse surto do coronavírus. Mas a gente sabe que dentro em breve isso tudo vai estar resolvido em nome de Jesus. A gente vai estar se reunindo no prédio da igreja normalmente. Mas até lá a gente está enviando as mensagens para os irmãos, principalmente via WhatsApp, mandando áudio das ministrações. Hoje eu decidi fazer um breve vídeo. A gente sabe que não dá para fazer um vídeo muito grande, porque senão fica difícil a gente conseguir enviar via WhatsApp e essas coisas para alcançar a maioria dos irmãos. Eu sei que tem alguns irmãos que conseguem Facebook, agora a gente sabe que tem alguns irmãos mais idosos, pessoas que não têm Facebook e que vão ter essa dificuldade. Deixar algumas informações para os irmãos. Nossas células estão se reunindo, então você que faz parte de uma célula, não sei que aconteça alguma coisa de vocês não conseguirem se reunir, se reúnam como célula. Nós estamos colocando um limite de até 10 pessoas e nos reunindo. Nós somos uma igreja em células, pequenos grupos, e nós vamos estar juntos ministrando lá a palavra, orando juntos, aproveitando desse período para a gente poder se aproximar, tendo também comunhão uns com os outros. A respeito das ofertas, irmãos, algumas pessoas têm ido lá na igreja, deixado a sua oferta para ajudar também nesse tempo difícil que a igreja precisa e a igreja continua necessitando da oferta e dos dízimos dos irmãos. Então você tenha essa consciência, generosidade no seu coração. Procure a mim, o pastor Cícero, o pastor Wilson, ver se algum de nós estamos lá no prédio da igreja. Caso não, nós vamos até lá, abrimos a igreja e você coloca lá na caixinha, amém? Uma outra coisa, nós estamos arrecadando alimentos. Sabemos que tem algumas pessoas aí que são autônomas nesse período difícil, não estão trabalhando, então estamos arrecadando alimentos. Você que pode também, passe lá na igreja, deixe alguns alimentos para nós podermos abençoar essas pessoas que estiverem necessitadas, amém? Nosso CMEI CTL não teve início, a gente ia começar, tivemos um problema, adiamos uma semana e começou tudo isso. Então nós estamos sem CME e CTL por enquanto, mas logo logo o CME e CTL estão de volta aí para a gente poder dar início às aulas. Vão ser nas terças-feiras. Você que ainda não deu o seu nome, procura aí o seu líder de célula e aí a gente vai fazer a sua inscrição também, amém? Então, sem mais delongas, lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, verso 22, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, amém? Diz assim: logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, eles ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de grande medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro e disse: "Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." E eu gostaria de falar para os irmãos hoje sobre Jesus sempre vem, mesmo na hora mais escura da vida. Eu gostaria de destacar o texto que nós lemos, o versículo de número 25, que diz assim que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A primeira vigília da noite, ela era entre as 6 e as 9 da noite. A segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3, e a quarta vigília seria das
3 às 6 da manhã. E a hora mais escura do dia é exatamente entre as 3 e até o nascer do sol. Esse período é a hora mais escura do dia. E o que Jesus pode nos ensinar nessa hora mais escura do dia? Mesmo lá estando em meio à tempestade, como os discípulos estavam. Nesse caso, diferente da ministração que eu falei na semana passada, Jesus não estava lá dentro do barco. Jesus não estava com eles. Eles estavam ali juntos, os discípulos dentro do barco, e Jesus vai ter com eles. Jesus ainda não estava. Mas o que Jesus nos ensina com isso? Eu gostaria de destacar primeiro que antes da hora mais escura, antes do período mais escuro da vida, mesmo antes da tempestade, a importância da oração e de orarmos. E não só orarmos juntos, mas principalmente orar só. O versículo de número 23 diz assim que e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Aqui ainda não é a hora mais escura, aqui ainda não é o momento da tempestade, mas Jesus nos ensina a importância de estar só, de orar só, de ter um período de comunhão com o Senhor, de ter um período de devocional. E eu acho que nesse momento, irmão, se você que está na sua casa não consegue separar um momento de devocional, é muito claro você perceber que o problema não é tempo, não é falta de tempo. Vê que se você está em casa e não está conseguindo separar um momento de devocional, é um sério problema. Então, esse é o período que você pode ler a palavra de Deus, que você pode separar um momento especial durante o dia para você ter um momento de devocional. E esse momento é muito importante, é um momento muito particular para você. Provavelmente durante todo o resto do ano você não vai ter um período como esse para poder dedicar tanto ao Senhor. Por isso, separe tempos específicos durante o seu dia, mas não vou ver um tempo. Não, vai ser às 8 da manhã, vai ser às 7 da manhã, vai ser às 6 da manhã, vai ser às 8 da noite, vai ser às 3 da tarde. Esse é o período que eu separei para o Senhor, é o momento que eu vou orar só. Então, antes da hora escura, a importância de orar, de ter um momento devocional. Jesus vai nos ensinando que, mesmo ele, sendo filho de Deus, ele separava um momento só para ouvir o Deus Pai, para seguir a vontade do Deus Pai. Agora sim, no período mais escuro da noite, o período mais escuro do dia, né, a hora da tempestade da vida, o que Jesus nos ensina? Primeiro, que quando os ventos são contrários, ainda assim ele está lá. Vamos ler o versículo de número 24 e o versículo de número 25, que diz assim: entretanto, o barco já estava muito longe, né? Já não estava ali na praia, e já estava a muitos estádios, já a alguns quilômetros da terra. E ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoitados, né? As ondas vinham bater lá no barco, batendo literalmente no barco. E no versículo de número 25 diz assim que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então, mesmo nessas horas mais escuras, mesmo quando os ventos parecem contrários, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor Jesus vai ao nosso encontro. Então, o nosso coração não pode, não deve ficar temeroso em meio a situações como essa. Em meio a situações como essa, o nosso coração deve estar cheio de fé, esperança e paz naquele que cuida de nós, na certeza de que Ele vem ao nosso encontro, de que Ele está lá conosco mesmo em meio aos ventos contrários. E passar por vento contrário deve ser muito difícil, né, irmãos? Então, você viajar, né? Você está de barco, você vai viajar com os ventos a favor, é uma maravilha. Agora, quando o vento não é a favor e quando o vento é contrário, a dificuldade é muito maior. Mas essas dificuldades a qual nós enfrentamos, irmãos, nós não a enfrentamos só.
A certeza e a paz que tem que ter dentro do nosso coração é que Jesus está junto conosco, passando por essas situações ao nosso lado. Então, o nosso coração não pode se desesperar, o nosso coração não deve estar temeroso, mas o nosso coração deve estar confiante. Uma outra coisa importante que às vezes nós não reconhecemos e nós ainda duvidamos. No versículo de número 26 diz assim que: "E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu ir contigo por sobre as águas. Às vezes nós estamos na tempestade, que Jesus está lá conosco, Jesus chega conosco, mesmo assim nós não vemos, nós não o reconhecemos. Os discípulos aqui, eles não reconheceram Jesus, obviamente, pela escuridão a qual eles estavam passando. O momento de escuridão do dia, eles não conseguiram ver Jesus. Às vezes nós estamos numa escuridão tão densa, num momento tão difícil, que nós também não conseguimos reconhecer o Senhor. Que nós não conseguimos ver o Senhor. E mesmo nessa hora escura, o Senhor diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo Jesus dizendo quem era, Jesus se apresentando, Jesus dizendo a ele: sou eu, tende bom ânimo. Ainda assim a dúvida permanecia dentro do coração deles. O apelo que eu faço para vocês, irmãos, que nesse período de escuridão ao qual nós passamos, período de tempestade a qual nós vivemos, que nós venhamos reconhecer o Senhor. Que nós venhamos reconhecer o Senhor junto a nós, ao nosso lado. O Senhor não abandonou os seus filhos, ou a sua igreja, ou o seu povo. O Senhor permanece conosco. Ele ainda vem e se apresenta dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se tomarmos as palavras do Senhor ao nosso coração, com Ele se revelando a nós, não temais. Eu vi muitos irmãos atemorizadíssimos devido às notícias a quais eles veem pela internet, televisão, todas essas coisas. Irmãos, coisas ruins sempre aconteceram, sempre acontecem. Essa escala a qual nós estamos vivendo hoje é uma escala global. Talvez por isso algumas pessoas ficaram muito mais atemorizadas. Mas, irmãos, não temais. O Senhor é conosco. Quando digo não temais, irmãos, não digo não ter responsabilidade, não ter cuidado, não ter uma consciência social. É diferente. Nós confiamos plenamente no Senhor. Isso não significa que nós não vamos nos precaver, não vamos tomar cuidado, muito pelo contrário. Confiamos no Senhor. E porque confiamos no Senhor, tomamos os devidos cuidados, temos as devidas responsabilidades, que é isso que o Senhor espera de nós. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse texto aqui é o que Pedro também nos ensina. Não só o que Jesus nos ensina na hora mais escura, mas na hora mais escura o que o apóstolo Pedro também nos ensina. Lá no versículo de número 29, diz assim: Jesus disse, no caso, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que mesmo nós não o vendo, irmãos, nós devemos crer. Ali eles viram uma sombra, talvez pela escuridão. A única iluminação a qual eles tinham era a lua. Então talvez não fosse uma lua cheia para eles conseguirem ver claramente, mas
quando eles veem Jesus, eles se assustam, pensam que é um fantasma, Jesus se apresenta, Jesus diz, sou eu. E ainda assim eles têm a dúvida no coração, mas Pedro toma coragem e diz, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E mesmo não o vendo com os olhos naturais, Pedro decide crer. Muitas pessoas não conseguem ver um microvírus, né? Não conseguem ver o vírus, mas não duvidam dele. Lavam bem as mãos, tomam todas as precauções, mas algumas pessoas, essas mesmas pessoas, não veem o Senhor com os olhos naturais, mas a crença delas não é a mesma. Porque elas não buscam o Senhor, não separam um período de oração, não vão até o Senhor, não clamam ao Senhor. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar muito bem firmada. Nós não vemos, mas nós o cremos. Pedro não o viu, mas Pedro creu. E Pedro foi adiante de Jesus. Ou melhor, Pedro foi até Jesus. Uma outra coisa que mesmo que não devemos tirar a nossa atenção do Senhor. Lá no versículo de número 30 diz assim, reparando na força do vento, ele teve medo. E ele começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. É interessante que no versículo 30 ele começa dizendo assim que ele começou a reparar e agora reparar na força daquele vento. Então o vento vinha, as ondas batendo no barco e Pedro começou a reparar agora nisso. Começou a tirar a atenção dele, que estava no Senhor, a quem tinha dito vem, a quem tinha falado pode chegar-te a mim, pode se aproximar. Ele tirou essa atenção do Senhor, e porque ele tirou a atenção do Senhor, ele começa a submergir. Uma outra coisa que eu acredito que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que nós não devemos tirar a nossa atenção do Senhor, mas que os nossos olhos estejam fitos nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Que em períodos da vida, onde parece que estamos na hora mais escura do dia, ou quando a tempestade vem muito forte, e nós estamos agora com medo de tudo isso, com medo do vento vindo sobre o barco, que nós não devemos tirar os nossos olhos do Senhor. A nossa confiança precisa permanecer plena. A nossa confiança precisa, e a nossa atenção, a nossa confiança precisa permanecer no Senhor, confiantes nele, seguindo ele, seguindo a palavra dele. Uma outra coisa que eu acho que é muito legal destacar, que Pedro mostra a quem clamar. Ainda lá no versículo de número 30, diz que quando ele começou a afundar, porque ele deixou de olhar para o Senhor, porque ele começou a reparar em todos os problemas. E os problemas vêm, irmãos. Esses problemas vêm, esses problemas vão. Hoje, para alguns irmãos, talvez o grande problema seja esse aí do Covid-19, mas daqui a pouco já não é mais isso. Os nossos problemas serão outros. A vida vai continuar, vai seguir tudo normalmente. Agora, algumas pessoas vão tirar os olhos desse período e vão colocar em outro problema, mas não permanece com os olhos do Senhor. Agora é o que nós devemos fazer. O que Pedro nos mostra a importância de a quem clamar. Ainda lá nesse versículo que nós lemos agora, quando ele começou a submergir, Pedro grita a quem? Pedro não grita aos outros discípulos que estavam no barco, pedindo, meus irmãos, me ajudem. Eu estou afundando. Eu estou aqui só. Mas ele grita ao Senhor, porque ele sabia e já tinha a clareza de que aquele a quem estava ali era o Senhor. Então, quando ele começou a andar sobre as águas, ele sabia que o andar sobre as águas já não era algo natural, que o Senhor é quem estava ali. Pedro sabia a quem clamar. E
momentos difíceis, nós temos que saber a quem nós devemos recorrer. Algumas pessoas recorrem a amigos, pessoas recorrem a conhecidos, a parentes, a, a outras pessoas, mas se esquecem de recorrer primeiramente ao Senhor. O Senhor deve ser aquele primeiro a quem nós buscamos. Deve ser aquele primeiro a quem nós devemos recorrer. Aquele primeiro a quem nós devemos buscar. E Pedro deixa isso muito claro, que a quem ele grita lá quando ele começa a afundar, não são aqueles que ficaram lá no barco, não são aqueles que estavam amedrontados, mas ele recorre ao Senhor. Senhor, salva-me. Em períodos, irmãos, como esse que o medo tenta tomar conta de muitos, a quem eu vou recorrer? Aquelas pessoas que estão atemorizadas, aquelas pessoas que foram tomadas totalmente pelo medo? Não. A quem eu vou recorrer é o Senhor. E gritarei: Senhor, salva-me. E diz na palavra de Deus que prontamente o Senhor lhe estende a mão. Prontamente o Senhor está ali para nos salvar, mesmo quando nós tiramos os olhos dele. Mas que você não venha tirar os olhos do Senhor nesses dias. Que os seus olhos, que a sua mente e o seu coração permaneça firme, com fé no Senhor e que na tranquilidade de que Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe, irmãos. Uma boa tarde.